Desde a queda do Império Romano Ocidental em 476 e do Império Bizantino, persistem debates sobre quem são os verdadeiros herdeiros de Roma. É claro que, independentemente de quem reivindique, ninguém pode trazer de volta a Roma antiga. Mas acho que seria interessante descobrir quem são os verdadeiros herdeiros de Roma. O próprio país, chamado Roma, foi o responsável por estabelecer a estrutura da civilização europeia, que perdura até hoje. E ainda exerce grande influência, então não podemos ignorar esse simbolismo. Ao analisar as características de Roma, concluí que nosso país está bastante próximo de ser herdeiro de Roma. Vou apresentar alguns tópicos para que vocês também comparem. É realmente parecido, a ponto de não podermos ignorar. Roma começou na Península Itálica de hoje. Uma península que se estende do Alpes até o Mar Mediterrâneo. As vantagens defensivas são grandes. O ponto mais alto dos Alpes tem 4.807 metros. Com 3 lados da península cercados pelo mar, a unificação dificultava ataques à região. A Coreia do Sul, como Roma, fica em uma península, cercada pelos mares do leste, sul e oeste. Ao norte, faz fronteira com a Manchúria, delimitada pelos rios Amnok e Duman. A península coreana também possui vantagens defensivas consideráveis. Os rios Amnok e Duman fluem ao norte, oferecendo uma barreira natural importante para a defesa. Ao norte, há montanhas altas, como o Planalto Gaema, dificultando ataques em guerras. Como Roma, a península é cercada pelo mar em 3 lados. Durante o Principado, Roma tinha 24 províncias no Oriente Médio. A produção agrícola e os alimentos do Oriente Médio e norte da África foram importantes fontes de poder para Roma. Acima de tudo, foi porque Roma pôde exercer grande influência nessa região que conseguiu crescer tanto. À medida que diversos alimentos e produtos produzidos aqui eram exportados para Roma, o poder nacional de Roma aumentava cada vez mais. Da mesma forma, a Coreia do Sul também exerce certa influência no Oriente Médio. Claro, não possui províncias como Roma, mas exerce grande influência por meio de exportações significativas. Atualmente, o Oriente Médio é um dos principais mercados de exportação e importação da Coreia. E as exportações para a região continuam aumentando. As importações de matérias-primas e energia também estão crescendo, tornando a relação entre o Oriente Médio e a Coreia mais forte do que nunca. Além disso, os Emirados Árabes Unidos contam com o envio de tropas sul-coreanas, que realizam treinamentos e exercícios conjuntos com as forças especiais dos Emirados, promovendo intercâmbio e cooperação na área de defesa, além de proteger cidadãos coreanos em caso de emergência. Roma tinha o gládio, uma adaga simbólica e poderosa, como armamento padrão e principal arma de suas forças. Claro, o armamento principal das forças romanas variou conforme a época. No entanto, o gládio é a arma mais amplamente conhecida pelo público. Apesar de ser uma espada de combate real, o motivo pelo qual ela era tão curta se deve às limitações físicas e técnicas das pessoas da época, além de questões militares. Primeiro, com a tecnologia de refino da época, era difícil fabricar espadas longas e resistentes. Além disso, as pessoas tinham uma estatura média menor do que a dos dias atuais. Por serem menores, provavelmente era mais fácil para elas manusear espadas curtas. Além disso, essa espada foi feita para ser usada em batalhas em grupo, com grandes exércitos, e não para duelos individuais. Quando os soldados romanos lutavam, eles seguravam um grande escudo, chamado scutum, em uma das mãos durante o combate. Primeiro, era necessário ter uma adaga curta, e eles maximizaram a eficiência usando o gládio, que foi desenvolvido especificamente para estocadas. Na Coreia do Sul, também existe uma arma simbólica e poderosa. É o obuseiro autopropulsado K9. Hoje em dia, o obuseiro autopropulsado K9 é, sinceramente, deixando o orgulho nacional de lado, uma das armas de melhor desempenho entre todos os obuseiros autopropulsados do mundo. Claro, se comparado ao PZH-2000 da Alemanha, ele fica atrás em termos de capacidade de munição, cadência de tiro e alcance. Como o preço é muito baixo em relação ao desempenho, enquanto você compra um obuseiro autopropulsado PZH-2000, pode comprar 4 ou mais K9, o que permite obter um desempenho ainda maior. Se usar o novo projétil de alcance estendido, é possível aumentar o alcance máximo de 40 para 54 km. Além disso, apesar de pesar 47 toneladas, a mobilidade também é boa.
Mesmo com 47 toneladas, é possível frear bruscamente, enquanto dirige em alta velocidade. É uma arma que também possui capacidade de subir ladeiras íngremes. Roma aboliu a monarquia por volta de 510 a.C. e estabeleceu uma república. Por mais de 450 anos, manteve o sistema republicano até a fundação do Império Romano. Essa República Romana teve uma influência significativa nas ideias republicanas das gerações posteriores. A República da Coreia também é uma república democrática e até hoje adota um sistema democrático sem rei. César de Roma na Itália. César de Roma derrotou repetidamente os exércitos das forças conservadoras na Itália, Espanha e Grécia, tornando-se o detentor do poder absoluto em Roma. A partir desse momento, a República Romana chegou ao fim e começou o período imperial. Posteriormente, com Augusto estabelecendo o Império, a República Romana foi completamente destruída. Da mesma forma, na Coreia do Sul, a Segunda República caiu devido ao golpe militar de 16 de maio e a partir de 1961 começou o regime militar. O presidente Park Chung-hee manteve o poder até 1979 e depois o presidente Chun Doo-hwan controlou o governo através dos militares até 1987. Em Roma, de 235 a 284, houve um período em que vários exércitos do Império Romano proclamavam e depunham imperadores por conta própria. Esse período é conhecido como a Era dos Imperadores Soldados. Entre a morte de Alexandre Severo e a ascensão de Diocleciano, em 49 anos, 18 imperadores se sucederam. Na Coreia, também houve líderes militares supremos, como os presidentes Park Chung-hee, Chun Doo-hwan e Roh Tae-woo, que chegaram ao poder através do golpe militar de 16 de maio e do golpe militar de 12 de dezembro. Existe um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, e as estradas romanas eram realmente famosas. Graças a essas estradas, os romanos podiam mover seus exércitos, trocar mercadorias e transmitir notícias com facilidade. O sistema viário romano abrangia cerca de 80 mil quilômetros de estradas pavimentadas e mais de 400 mil quilômetros de caminhos no total. No auge de Roma, havia cerca de 29 grandes estradas militares irradiando a partir da cidade. Algumas dessas estradas construídas na época romana ainda são usadas hoje, sendo consideradas o auge da engenharia romana. Na Coreia do Sul, em 7 de fevereiro de 2024, a extensão das rodovias era de 5.016,6 km, formando uma rede muito densa e ampla em relação ao tamanho do território. Exceto por alguns poucos trechos, todas as rotas têm, pelo menos, 4 faixas de ida e volta. Por exemplo, no Japão, país vizinho, há muitos casos em que as rodovias têm apenas 2 faixas, mesmo sendo consideradas rodovias expressas. Mas, na Coreia do Sul, isso é muito raro. O Império Romano costumava utilizar principalmente legionários romanos para construir essas estradas. Isso era considerado uma tarefa honrosa, a ponto de alguns legionários erguerem estelas ao lado das vias para registrar ou comemorar a construção das estradas. Da mesma forma, na Coreia do Sul, militares também foram mobilizados para a construção de rodovias. No caso da rodovia Gyeongbu, unidades de engenharia do exército foram empregadas na construção, liderando obras difíceis em áreas montanhosas e em passagens como Dalin e Mongdan, desempenhando um papel decisivo na conclusão da rodovia. Claro, não houve uma divisão oficial em Roma. Em 395, um dos 2 filhos de Teodósio primeiro dividiu o Império Romano e passou a governar as terras do Oeste, consolidando o termo Império Romano do Ocidente, ou seja, o Império Romano Ocidental, que chegou até os dias de hoje com essa denominação. O Império Romano do Oriente não era um país separado, mas o nome foi usado por conveniência para a região oriental sob o imperador romano. Os 2 filhos de Teodósio, I, continuaram o sistema de governo dividido como imperadores do Ocidente e do Oriente, e assim, o império foi separado. O problema é que o Império Romano do Oriente era bastante forte, e por ter fronteiras menores para defender, durou mais do que o Império Romano do Ocidente. No entanto, o Império Romano do Ocidente foi conquistado pelos povos germânicos em 476, marcando o fim da Antiguidade. A Coreia também foi dividida. Em 15 de agosto de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado e a Coreia foi libertada. Naquele momento, para desarmar o exército japonês estacionado na península, as tropas americanas ocuparam a região ao sul do paralelo 38 e as tropas soviéticas ocuparam o norte. A União Soviética estabeleceu um governo militar no norte da península e os Estados Unidos fizeram o mesmo no sul. Como não houve acordo entre as partes, surgiram governos independentes em cada lado. E a divisão permaneceu até hoje. E aí, o que acha? Viu como há muitas semelhanças? Parece que os coreanos são os herdeiros de Roma. Se souber de outras semelhanças entre Roma e Coreia, deixe nos comentários. Encerrando o vídeo, muito obrigado.